Chegou um momento da minha vida que eu entendi que o rótulo era, de alguma forma, maturidade. No samba, você vê elementos portugueses, no fado, você vê elementos brasileiros. Cada ser humano pensa de uma forma completamente diferente. Então, o que nos salva enquanto unidade é o estereótipo. Vai ter todo tipo de pensamento e formas de entender a sociedade, mas tem um detalhe: a sua é inclusiva ou ela é excludente? Quer conhecer o mundo? Cante a sua aldeia. Pra ti hoje, Davis, com 37 anos, o que é a vida? Eu já encontrei boas histórias nos livros, nos filmes, nos discos, mas com certeza as melhores vieram direto da boca das pessoas. Tá no ar o podcast Conversa Fiada. Exatamente, isso foi um problema. Então eu botei na minha cabeça, falei, não, eu vou levar a minha cultura e eu nunca vou mudar meu sotaque. Assim, falo de propósito às vezes, como um S, tiro um S, erro o plural, porque é característico do Maranhão, do Nordeste, daquele tipo de fala. E aí, tanto é que eu era muito conhecido em Cuiabá como Maranhas. E Maranhas, eu acho interessante porque eu acho que é uma resposta a essa pessoa diferente que vivia em Cuiabá. Quem que é ele? Ah, não sei o quê. Então eu sou o Maranhas. Então eu vou personificar o Maranhão. É o rótulo de mim. novo. Exato. Então, tipo, eu vou ser o Maranhas e eu vou apresentar a minha cultura maranhense aqui. Então, tanto é que eu era considerado o mais maranhense dos cuiabanos, né? Era um pau rodado. E quando eu vim para Portugal, há 8 anos, também tinha essa particularidade. Eu trouxe também o Nordeste. Eu trabalho com as coisas do Nordeste aqui, eu trabalho com a música nordestina, eu trabalho com a música do Brasil, com o sotaque brasileiro, eu gosto disso. Assim como eu me relaciono com a cultura portuguesa, a cultura folclórica, a cultura da identidade. Gosto muito desse universo, gosto muito de entender o processo aqui em Portugal, de norte a sul, né? Já pude ir em todas as regiões, já pude pesquisar a fundo e mesmo assim. Só aqui em Portugal, acho que nesses 8 anos eu já fiz cerca de 200 entrevistas só de cultura local. 200 mesmo. De tudo, de Viana do Castelo, aqui, Faro, a Serpa, as duas beiras, de baixo a cima, tudo assim, os instrumentos específicos, as roupas específicas. Isso é uma coisa que eu sou fascinado por isso, que era o que eu fazia no Brasil, né? Os próprios meus últimos filmes no Brasil tem a ver com isso. Eu fiz o Guitarra de Coxo, lá em Cuiabá, fiz a partir da Vila de Coxo, fiz com o Tony Cajazeira, fiz um documentário sobre o Luiz Gonzaga, que eu fiquei 1 mês no Nordeste sozinho, perambulando, perdi 7 quilos e fiz 49 entrevistas, cara. Em 2012, foi exatamente há 10 anos atrás. Tipo, então eu sempre quis me lançar ao folclore, embora eu tive uma formação rock and roll, adoro Beatles. Então vamos dizer que você abraça o rótulo para que isso não seja ou seja, você vai ao invés de pegar ar, vamos dizer, com isso, você abraça o rótulo, seja em Cuiabá, seja em Portugal. Chegou um momento da minha vida que eu entendi que o rótulo era, de alguma forma, maturidade. Ser maduro é realmente entender quem sou, de onde eu vim. Tem até uma frase que eu não sei para quem é atribuído, mas ele fala assim: quer conhecer o mundo, cante a sua aldeia. Né? Você quer estar no mundo, você tem que ser quem você é, de onde você veio. Não adianta nada eu estar em Lisboa, em Faro, ou na França, ou em qualquer lugar, em Roma, porque lá eu sou apenas mais um, mas lá não, lá eu sou aquele que veio do Maranhão, aquele que veio do Brasil, que veio do Nordeste. E o que é ser um maranhense? Anos em Cuiabá. Olha, como eu estou há muitos anos longe do Maranhão, quase 20 anos, eu já criei uma ideia do que é o Maranhão, né? O Maranhão que existe na minha cabeça é muito diferente daquele que eu encontro quando eu vou lá. Mas para mim, o Maranhão, ele é aquela região maravilhosa ao lado da Amazônia, que separa o Nordeste do Norte, de um sotaque tão específico. Minha família é muito ali entre Maranhão, Piauí e Pará, então tipo, tem essa mistura, então eu me sinto muito, o meu rosto, a minha personalidade, eu acho que é muito voltada para aquela região, assim, eu não saberia explicar exatamente o que é o Maranhão, mas é um jeito de ser, é uma forma, como todos os outros, como o cuiabano. Tu nasceu em Cuiabá mesmo? Não, nasci em Bauru. Ah, Bauru mesmo. Interior de São Paulo. Certo. Mas fui com 9 anos para Cuiabá. Ah, sei. Então, tipo, a identidade, ela parte para isso. Qual é a identidade do povo, né? Qual é a identidade de Faro? Qual é a identidade do Algarve? O que significa uma pessoa que é de Faro e de Vila do Bispo?
que elas têm em comum? O que difere dela de alguém de Odemira, Uhum. de Serpa? Então, essa busca, eu acho que a maturidade é entender esse processo. Quando eu encontro uma pessoa que é muito madura, alguém que está há muitas décadas fazendo um trabalho cultural, qualquer coisa, eu sinto que ele é completamente específico no que ele faz, sabe? Ele é específico na forma como ele pensa, ele é específico, ele se dá bem no estereótipo, né? Porque no fundo nós somos isso. E eu cheguei a isso por causa do seguinte: se eu não quiser o estereótipo, mas aos olhos dos outros eu sempre vou ser. Não adianta. E dizem que o... E é exato. Não adianta você falar assim, ah não, eu sou tal pessoa. Quem te vê tu tocando ou sentado aqui, vai ver tu. Se alguém me vê, já vê que eu Mentira sou tem perna brasileiro. curta, né? Exato. Você não vai conseguir manter aquele papel, aquele personagem todos os momentos Claro, na vida. É claro. Então só sobra ser quem realmente você é, né? Exato. Em qualquer lugar que eu já fui aqui na Europa e tal, quando eu chego, eu sou brasileiro, eu tenho cara de brasileiro, eu tenho um jeito de brasileiro, eu ando como brasileiro, eu toco como brasileiro, eu filmo como brasileiro. Então, nada mais justo do que eu assumir essa persona. Afinal, não é assim que a gente sente? Por exemplo, se eu estou aqui e vem uma pessoa que é do, sei lá, Tunísia, e aí eu vou, de alguma forma, tentar encaixá-lo numa ideia que eu tenho da Tunísia. Pra poder entender. Para entendê-lo. E ele pode querer sair desse estereótipo, mas da minha cabeça ele não vai sair. Sim. Então nós vivemos a partir dos estereótipos. Uhum. Não tem jeito, é assim que a gente vive. Afinal, a gente olha para tá aqui na cidade, a gente olha uma pessoa, a gente sabe se ela é rica ou pobre, a gente sabe se ela é Mas inteligente ou não, pelo estereótipo. Primeiro, eu não sei se você concorda com isso, mas se concordar, então por que que a cada dia mais, parece que a cada dia mais rótulos? Eu acho que é o seguinte, eu acho que existe uma ideia que preponderou nos últimos 10 anos, não só no Brasil como no mundo inteiro, que é o seguinte: vamos apoiar a diversidade, nós somos diversos, mas ao mesmo tempo nós somos iguais. Uhum. Particularmente eu acho que isso é uma contradição. Uhum. Não tem como a gente achar que nós somos diferentes e somos iguais. Uhum. Se nós partimos do princípio, se nós partimos do princípio que somos diferentes, então a gente tem que ressaltar a nossa diferença. Não adianta a gente achar que somos iguais. Tu acha que nós somos iguais? Não, agora nós temos muitas similaridades culturais, sociais, ambientais, juntos, claro, mas nós não somos iguais. Uhum. Cada ser humano pensa de uma forma completamente diferente. Então, o que nos salva enquanto unidade é o estereótipo. É aí que a gente sabe se uma pessoa é ladrão ou não. Como é que você anda na rua e você sabe se você vai ser assaltado ou não? Como é que você sabe que você conhece alguém? Olha Vai aí. participar da conversa. Pois é, exatamente. Olha esse gato. Como é que eu sei que ele é dócil ou ele vai me machucar? Eu tenho que ver o estereótipo. Uhum. Criar uma concepção, eu tenho que criar um comportamento sobre ele e ver que ele não oferece perigo. Uhum. Se não fosse isso, a gente não sobreviveria. Só que hoje o mundo ensina pra gente, não, estereótipo está errado. Nós temos que nos livrar do estereótipo. Isso é uma falácia. Não existe como ninguém nunca sair do estereótipo. Mas não há alguns estereótipos, dadas as circunstâncias em que eles foram criados e foram inventados, vamos dizer, não são por natureza preconceituosos, não são por natureza errôneos, ou por serem estereótipos eu já posso partir do princípio que há verdade ali, só se tornou um estereótipo porque realmente é uma coisa que se verifica na realidade. Eu costumo pensar como o Paulo Freire falava, né? Ele falava o seguinte, que você pode ter todo tipo de pensamento e formas de entender a sociedade, mas tem um detalhe, a sua é inclusiva ou ela é excludente? Uhum. Então eu acho que isso que difere o estereótipo de um preconceito. Uhum. Porque se eu olhar para uma pessoa e eu imaginar que eu quero excluí-la, isso não é o estereótipo, isso é o Ok. meu preconceito. Ok. Agora, se eu olho para ela com o intuito de entender o fenômeno social, é normal, a gente faz isso o tempo Ok. todo. Mudando agora um oceano de distância, o que você admira em Portugal e nos portugueses? O que você mais admira neles? Olha, eu adoro o povo português. Eu acho que tem muitas... Primeiro que é uma nação que ela realmente é irmã da brasileira. Sabe? Eu acho que é um processo de construção, tanto de lá como para cá, como para cá como lá. Sabe? Eu acho que nesses 500 anos de troca cultural, tem muita coisa, cara. No samba você vê elementos portugueses, no fado você vê elementos brasileiros. Então, até nas maiores identidades de cada país tem essa perspectiva. Então, eu acho que
se eu for comparar o português em relação à Europa, eu acho que ele é muito mais brasileiro, nós somos muito mais iguais em muitos aspectos. A cultura portuguesa é totalmente incrível, eu acho. Eu acho que muito do que o Brasil tem, como festas juninas, folclores, procissões, vem tudo daqui, os carnavais, tudo daqui. E eu acho que o Brasil ele transformou em outra coisa e aqui permanece em uma série de questões ainda. Eu acho isso sensacional, eu não fico tentando imaginar o que é bom, o que é ruim. Eu acho que é o processo da nação, né? Acho que é o processo da nação levou a Portugal a ser como é, as suas divisões. Eu adoro aqui, sabe, eu acho incrível, porque no Brasil, se você tem, por exemplo, Cuiabá, né? Mato Grosso, tem cidades que tem 1.000 quilômetros de diferença. Se você pegar Confresa e Alto Taquari, tem 1.000 e poucos quilômetros de diferença. E é a mesma cultura, praticamente o mesmo sotaque, mesma comida. Aqui, a cada 50 quilômetros muda tudo, Muda cara. até... A gente está aqui, sei lá, Serpa é quantos quilômetros? 50? É totalmente diferente. Serpa para Aldemira, de Évora, de Beja. Se você pegar Évora e Beja, tem uma diferença. A gente está falando de quantos quilômetros? Não sei, 30, sabe? Se você pega Lisboa e Nazaré, você pega Viana do Castelo e Braga, fica atrás dos montes, assim, você tem uma mudança na comida, na roupa, no jeito de ser, no sotaque, na forma de estar na vida. Então, no clima, até no clima. Então, eu acho que aqui ele é um compacto de coisas. compacto de coisas. É um compacto de coisas. E eu acho que é muito maravilhoso um brasileiro estar aqui, como é muito maravilhoso um português ir ao Brasil. Porque eu acho que o português, imagina, é como ir para o Brasil, é como ir para a China e saber o que estão falando. Imagina, qualquer português, ele pode ir agora, tipo, qualquer português, ele pode ir agora, no meio da Amazônia, e entender o que eles estão falando. É incrível, cara. Ele pode viver Cuiabá, Maranhão, São Paulo, e tipo, entender aquela cultura, assim como nós também podemos vir aqui entender essa cultura. Quando você vai, por exemplo, para a França ou a Alemanha, nós brasileiros já não entendemos essa cultura tão bem. Já não entendemos. Se você viajar a Alemanha toda, você vai entender tudo só como um bloco. Você não vai entender as especificidades. Não, porque Quem é a um língua, português ou uma portuguesa que todo português e toda portuguesa e toda gente do mundo inteiro deveria conhecer? Olha, eu acho que o Zeca Afonso, por exemplo, é um grande português. Assim, a música, ele foi muito importante para esse processo pré-74, Revolução e pós. Embora depois aconteceu uma coisa interessante, o Estado Novo do Salazar, ele fez os ranchos folclóricos e ele tinha muito essa questão da cultura folclórica, era um dos pilares do governo, tanto é que a gente tinha próprias viagens do Giacometti, foi pagas pelo governo do Estado O galo Novo. surgiu com o André Ferro, o cara do marketing do Salazar, não foi? Né? Essa coisa do galo. Sim, Antes exato, não tinha o exato, galo de como Barcelos, ícone de Portugal, né? Exatamente, e muitas outras coisas. Aí existia uma preocupação. Quando houve a abertura, em 74, Portugal, ele não... Como eu estou falando isso assim, pesquisadores dizem isso, historiadores, não é minha opinião, mas Portugal não olhou muito para a cultura local. Ele preferiu se abrir, natural, como o Brasil fez em 85, a abertura. Então isso fez o quê? Que a cultura portuguesa modificasse. Isso fez com que a cultura portuguesa modificasse e o estrangeirismo, vamos dizer assim, né? Coisas de outras nações chegassem aqui de uma forma muito mais forte. Então, por exemplo, quando eu cheguei aqui em 2014, 90% das bandas locais cantam em inglês. Sabe? Você não vê isso no Brasil, sabe? O Brasil, ele consome sua cultura de uma forma ele é autofágico. O Brasil, ele come, ele se come. Mas isso não é pela quantidade? Também, pela população. Todo país que é muito grande tem isso. Estados Unidos, Índia, Tem China, mercado para consumir. tem mercado para isso. Mas, ao mesmo tempo, não houve uma... de alguma forma, eu vi isso um historiador falando sobre isso, mas parecia que não era bonito ser mais a cultura portuguesa. Tanto é que o Zeca Afonso, já no final dos anos 70 para 80, ele já tinha caído muito. Ele não virou, ele foi muito mais forte pré a Revolução do que depois. Depois ele virou só um personagem. Eu já vi muita gente que viveu a época, pesquisadores que eu já entrevistei muitos pesquisadores, historiadores sobre esse processo cultural, falando que chegou o momento que Zeca Afonso se tornou uma persona
vamos dizer assim, folclórica, ridícula, Aham. saca? Pronto. Então, por quê? Porque de repente ficou mais bonito o que vinha da França, que vinha dos Estados Unidos, que vinha da Inglaterra, sabe? E eu acho que um país ele tem que ter sua identidade, sempre. É por isso que eu trabalhei muito com rock and roll no Brasil, durante vários anos, em festivais, na minha escrita, nos meus trabalhos. Só que a partir de 2010 eu mudei completamente. Eu fui fazer esse trabalho do Gonzagão, no Maranhão, e do Tony Cajazeiras, né? E aí eu entendi que um país ele só é o que é pela sua cultura. Não adianta, eu adoro rock and roll, Beatles, Pink Floyd, Yes e tudo mais. Conheço tudo, vivi minha vida ouvindo rock and roll, mas não é a nossa cultura. Então não adianta, não constrói-se construindo uma cultura que vem do enlatado de outro país. Eu posso até estar sendo nacionalista e tal, mas não é essa a intenção, né? Eu acho que é importante que vem de fora, mas eu acho que é importante quando a cultura ela demonstra o que o país a cultura que nós temos, é isso que temos enquanto identidade. É o suco das Do que nós pessoas dali, somos, né? do que nós somos, exato. A arte, a cultura, é meio que a miscelânea Exato. daquele processo entre pessoas que estão ali se relacionando, né? Exato, e é a única forma de ser original. É a única forma. Porque, por exemplo, se eu estou aqui em Faro e eu começo a pesquisar e a transformar e a tornar a cultura daqui no meu trabalho, eu fico um trabalho único. Não tem ninguém no mundo que faz sobre isso. Sabe? É igual Cuiabá ou Maranhão, por exemplo. Quando eu estava no Maranhão, eu trabalhei muito com lambadão, por exemplo. Tive até a felicidade de o meu trabalho se tornar uma lei. Em 2018, se tornou uma lei estadual de preservação do lambadão a partir do trabalho que eu fiz em 2011. Por quê? Porque chega um momento que eu falei assim, eu não quero mais trabalhar com guitarras pesadas. Eu quero ouvir em casa, sim, continuo ouvindo. Mas não, eu quero desenvolver a cultura daqui. E quando eu desenvolver essa cultura, aí sim que eu mostro ao mundo. E foi isso que aconteceu. Eu chego em qualquer lugar que eu vou, eu apresento os meus filmes, Cajazeira ou outros e tal. Os que são mais voltados para a cultura local são os únicos que faz sentido, por exemplo, para os europeus. Se eu vim aqui... Falar de Beatles... Cara, de falar de Beatles, o que adianta? Sacou? O que adianta? Eu tinha uma banda, Gente de Dentro, que tinha muitas questões do folclore, mas tinha muito blues, era muito rock and roll. Robson na gaita. Robson, o Roger, todo mundo lá. Mas tipo assim, quando eu mostro pra alguém daqui, todo mundo assim fala, isso é um blues americano, isso sabe, não é nada Brasil, entendeu? Então eu acho que quando você entende esse processo cultural, eu acho que você realmente consegue se posicionar no mundo. Eu acho que isso é uma maturidade, entendeu? Quando você olha para o local e você desenvolve a partir do local. Eu acho isso sensacional, cara. Eu acho que é o único caminho para quem, por exemplo, produz arte, cultura, quem produz conteúdo, é você olhar para o local, como eu falei agora há pouco. Quer conhecer o mundo? Cante a sua aldeia. Porque se eu chegar em qualquer lugar do mundo e falar, sou do Maranhão, meu mundo é esse, meu sotaque é esse, meu jeito de ser é esse, eu vou ter meu lugar. Sem esperar que cheguemos a alguma conclusão, e já agora essa é uma das conversas mais interessantes que eu já tive, não vou dizer nem no programa aqui, mas na vida, e espero ter outras mais. E sem querer chegar à conclusão, mas me fala pra ti hoje, Davis, com 37 anos, o que é a vida? A vida é viver, cara. Eu acho que assim, eu com 20 anos de idade, eu descobri o sentido da vida. As pessoas procuram tanto, e eu já achei, cara. Eu sei qual é o sentido da vida, não tentando ser radical, né? Mas eu acho que o sentido da vida é viver, cara. É viver, olha esse sol, olha como estamos, olha... Sabe, não existe... As pessoas perguntam pra mim, por que tu é tão calmo? Tu nunca te estressa? Eu mesmo em trabalhos bem intensos, eu nunca me estresso, porque pra mim, nada é mais importante que a vida. Nada é mais importante que a vida. E por isso que meu trabalho eu tento ser uma função social, minha vida, minhas palavras. Mas sem provar nada para ninguém. Porque a vida é experimentar isso. Imagina, um dia você nasceu e você está nesse mundo. Tu acha que eu vou ficar pensando no futuro, no passado, em quem eu sou, em que as pessoas pensam, em como vai ser e aquilo? Eu não, cara. Eu penso assim, hoje eu estou aqui, vivo, bem,
posso usufruir. Então a vida é isso, um dia eu vou morrer e absolutamente nada do que eu fiz vai ficar. Nem um filme, nem um texto, nem uma música, nada. Só vai, né, sabe, a única coisa que vai ficar de mim eu acho que são meus filhos, a Malena e o Heleno, que são assim as coisas que eu acho que são as coisas mais importantes que eu já fiz na vida. Foram os meus filhos. Pronto, acabou. O resto é atemporal, é temporal, sabe? O resto passa. Não existe nada do que eu possa ter construído. Então, eu acho que a vida é ver essa vida do dia a dia. Uma pessoa que vê a vida todos os dias, eu acho que isso até é uma linguagem até dos monges, né? Tem a ver com isso, né? Tipo, a vida é a cada dia. É a cada dia, um dia você está velho e morre. Acabou. Podcast Conversa Fiada.